Sabe, uma das cartas mais curtas e, ao mesmo tempo, mais intensas do Novo Testamento não fala de um inimigo que vem de fora. Ela fala de uma ameaça muito, mas muito mais próxima. Hoje, a gente vai desvendar a mensagem urgente do livro de Judas. É um aviso bem antigo, mas que soa surpreendentemente moderno sobre os perigos que nascem, olha só, dentro de uma comunidade. E essa pergunta aqui, ela define o tom de toda a carta. A preocupação do autor não é com uma ameaça externa que todo mundo consegue ver, mas sim com uma corrupção que se espalha quietinha, por dentro. Ok, vamos mergulhar nisso. O mais curioso é que essa carta nem era o plano original. Ela nasceu de uma necessidade repentina, sabe? Uma urgência de soar um alarme. Lá no versículo 3, o autor disse que ele estava super ansioso para escrever sobre a salvação comum. A intenção era uma mensagem boa, positiva, de celebração, de união. Só que alguma coisa mudou. A tal carta feliz teve que ficar para depois. Ele diz que se sentiu na necessidade de escrever para pedir que a comunidade batalhasse pela fé. De repente, a situação virou uma emergência. E aqui está o motivo da correria. O versículo 4 descreve o problema. Infiltrados. Pessoas que entraram de fininho na comunidade, mas que na verdade estavam distorcendo a mensagem principal. Eles pegavam a ideia da graça de Deus e transformavam numa licença para fazer o que bem entendessem, negando a autoridade de Jesus. E para mostrar que o negócio era sério, Judas não fica só na teoria, não. Ele vai buscar na história, ele traz exemplos bem concretos das consequências da rebelião. A lógica do autor aqui é fascinante. Ele usa a história como se fosse uma prova, sabe? Ele apresenta 3 exemplos muito fortes. Primeiro, ele lembra que nem o povo que foi salvo do Egito escapou do castigo quando duvidou. Depois, ele aponta para os anjos que se rebelaram e foram julgados. E, por fim, ele usa Sodoma e Gomorra como um lembrete eterno do que acontece com a rebeldia. Então, o ponto principal é este. Não são só historinhas antigas. Para o autor, são avisos, diretos e retos. É como se ele dissesse, olha, Deus sempre lidou de forma muito séria com esse tipo de comportamento. É bom prestar atenção. Tá, mas como reconhecer essa gente? Judas não deixa nenhuma dúvida no ar. Ele pinta um retrato tão vivo, quase poético, do caráter e do comportamento deles. Vamos ver como ele faz isso? Essa linguagem é de uma força incrível. Pensa bem, nuvens sem água. Elas prometem chuva, mas não entregam nada. Exatamente como essas pessoas que prometem sabedoria, mas são vazias. Árvores sem fruto, 2 vezes mortas. Que imagem pode ser mais forte para descrever algo completamente inútil e sem vida? E a descrição continua. Ondas impetuosas do mar. Imagina o caos, a agitação, produzindo só sujeira. E estrelas errantes, astros que saíram da sua rota, sem rumo, destinados à escuridão. A imagem é de desordem total e de um destino bem sombrio. Depois de identificar o problema com tanta clareza, Judas vai para a solução. Ele não deixa a comunidade paralisada no medo. Pelo contrário, ele oferece um plano de ação bem concreto sobre como se manter firme. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, os corruptores, que, segundo o texto, causam divisões, seguem só seus próprios instintos. Do outro lado, a resposta dos que creem, que é totalmente construtiva e focada em Deus. Construir, orar, permanecer no amor. É uma oposição direta, um contra o outro. Judas detalha esse plano, passo a passo. Primeiro, fortaleçam a própria fé. Segundo, mantenham a comunicação com Deus pela oração. Terceiro, permaneçam de forma ativa no amor de Deus. E por último, uma instrução fascinante. Ajam com misericórdia com aqueles que estão em dúvida, tentando resgatá-los. E a carta não termina com um aviso, não. Ela se encerra com uma das mais belas declarações de esperança e segurança de toda a Bíblia. Depois de todo o perigo, de toda a urgência, o foco muda. A segurança final não vem da força humana, mas do poder de Deus. Como diz o texto, Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. É uma promessa de proteção definitiva. E a carta termina com essa explosão de louvor. É uma afirmação final de que, apesar das ameaças internas, apesar do caos, a glória, o poder e a autoridade pertencem a Deus. É uma conclusão cheia de confiança e adoração. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental. O desafio que Judas apresenta, de lutar pela fé e, ao mesmo tempo, mostrar misericórdia, continua sendo uma tensão muito real para qualquer grupo que valoriza tanto a verdade quanto as pessoas. Como equilibrar essas duas coisas?
a questão permanece.